Olá, eu sou Jefferson Santos e estamos aqui hoje para mais um Câmara Entrevista. Nessa oportunidade, estamos recebendo aqui a doutora Luísa Pinheiro, que ela é advogada e membro da Comissão de Direito Médico e Saúde. Obrigado, doutora, pela presença. Obrigada, Jefferson. Obrigada pelo convite. E também estamos recebendo a doutora Jéssica Ferrazani, que é advogada e presidente da Comissão de Direito Penal. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigada a vocês pelo convite. Então, esse mês de março nós estamos fazendo uma série de entrevistas voltada para a mulher. E nada mais justo e importante do que ter aqui mulheres para abordar diversos temas com vocês. Já tivemos aqui a doutora Graziela e a doutora Araceli, que trouxeram temas relevantes. Tivemos também a Charlene e a Patrícia, que trouxeram temas relevantes, e você encontra nas nossas plataformas digitais e também durante a programação da rádio e da TV. Hoje, o tema que será abordado aqui é a violência doméstica, patrimonial e a violência obstetrícia à mulher. Então, é tema muito importante para você, mulher, ouvir, prestar atenção em tudo que será compartilhado aqui e, se precisar, também compartilhar com alguém que você julgue necessário, tá bom? Doutoras, fiquem à vontade. Aqui a rádio e a TV está de portas abertas para vocês. Vocês têm toda a liberdade de trazer todas as informações que julgarem necessário para essa nossa entrevista, tá bom? Então, para a gente começar, o que é violência doméstica e quais são os meios de prevenção? Inicialmente, antes de responder, eu gostaria de parabenizá-los por essa iniciativa. Acho que é um tema muito importante, ainda mais no mês da mulher, né? É um tema muito importante para a gente debater. Não vamos nos cansar de debater esse tema, porque ainda é muito presente a violência contra a mulher. Obstetrícia também, né? Ainda é frequente, é presente, e enquanto existir, nós vamos debater. Exatamente. Né? Você perguntou sobre a violência doméstica. O que constitui, né, o que configura a violência doméstica em si? Nós temos uma lei conhecida popularmente como a Lei Maria da Penha, que é prevista a lei número 11.340, de 2006, e lá prevê, no artigo 5º, o que seria essa violência doméstica. Prevê na lei 11.340, de 2006, que a violência doméstica é qualquer ação contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause à mulher lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual, psicológico, morte, dano moral ou patrimonial. Todas essas ações que eu citei, elas devem ser praticadas na unidade doméstica, no âmbito familiar ou em qualquer relação íntima de afeto, existindo coabitação ou não. Desde que seja baseado na questão de gênero, né, e configura, neste caso, então, a violência contra a mulher. É importante ressaltar aqui que nós tivemos aí um avanço na jurisprudência e nos julgados de casos de violência contra a mulher. Na lei, a lei de violência doméstica, ela prevê que as questões aplicadas no artigo 5º são independentes de orientação sexual. O que se reconhece como violência sexual contra a mulher é independente de orientação sexual. Portanto, alguns tribunais e alguns juízes já vêm aplicando a Lei Maria da Penha em favor de travestis, mulheres trans e em relações homoafetivas. Segundo o entendimento de alguns tribunais no Brasil e de alguns juízes, a proteção da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela deve resguardar quem exerce o papel social de mulher. Então, seja na questão dela biológica, transgênero, transexual, travesti ou homossexual feminino, desde que exista a questão de vulnerabilidade da vítima. Aí vai depender do caso concreto. Ainda não é aplicado de forma ampla, né? Não tem a previsão ainda na Lei 11.340 para essa aplicabilidade, depende do caso concreto e do entendimento de cada julgador. Mas já é aí um avanço que nós temos na jurisprudência que serve de base para os próximos casos. Uhum. Muito interessante essa questão, né, que você nos traz, pelo seguinte, a compreensão da mulher de em quais situações ela consegue utilizar dessa lei, que muitas das vezes a mulher não sabe
que tipo de violência que ela pode estar sofrendo. Às vezes é uma violência psicológica, às vezes não só a violência sexual e não só a física, né? Então, são outras violências que podem vir a acontecer e que às vezes a pessoa não tem o entendimento que ela está sofrendo uma violência. Né? Muitas vezes essa violência começa como psicológica, né? Sim. Até se tornar uma violência Sim. física, né? Ela é gradativa, é um ciclo. Depois eu vou até já citar logo sobre isso em breve. Mas é importante que ela nunca inicia nos atos de violência física ou sexual. Ela sempre tem comportamentos que chamam a atenção, que passam despercebidos, mas que demonstram, para quem para observar, já demonstra aí um indicativo de um comportamento mais agressivo que pode vir a transformar em uma violência de fato, física, sexual e etc. Por isso que é sempre importante prestar atenção nos comportamentos dos companheiros. Assim, vocês que já atuam na área e já têm uma familiaridade, vocês conseguiriam, ainda para a gente, dentro dessa primeira questão, dar algumas dicas para as mulheres de comportamentos que elas podem, né, já tomar cuidado? Olha, como que se previne a violência doméstica e como que você identifica comportamento? Até entrando nessa parte que a doutora citou, né, como ciclos, quando o companheiro começa com comportamentos intolerantes, comportamentos agressivos, comportamentos que do nada se tornam com uma raiva repentina, né, que se volta contra a mulher, comportamentos desrespeitosos, comportamentos ameaçadores, tudo quanto é comportamento que do nada o homem modifica completamente a forma de tratar a mulher, sempre culpando ela por aquele comportamento. É importante também ressaltar isso. A mulher não deve aceitar. Uhum. Já é uma forma de você prevenir, tá? E de identificar aí o início de um possível desdobramento futuro de um comportamento mais agressivo. Uhum. Eu diria isso. A violência doméstica, ela comporta em ciclos. Acho que é importante a gente falar desses ciclos para as pessoas conseguirem, assim, identificar a forma de se prevenir. O primeiro ciclo é um ciclo de aumento de tensão, que é justamente isso. Ele está tenso, aumenta a tensão do companheiro, ele mostra-se irritado com coisas insignificantes, né? Sempre culpando a mulher, chegando a ter momentos de muita raiva em relação a esse problema que ele cria, né? Ele humilha a vítima, faz ameaças, destrói os pertences dela, e aí esse é o primeiro ato. O segundo ato, que a gente chama de primeiro ciclo. O segundo ciclo, que é o ato de violência em si. Nesse segundo ciclo, existe a falta de controle do primeiro ato, do primeiro ciclo. Então, ele perde o controle, extrapola aí os limites dele e se inicia um ato mais violento, que se materializa em violência verbal, violência física, psicológica, moral ou patrimonial. E o terceiro ciclo a gente chama de lua de mel, que é o momento do arrependimento. Depois que ele faz os atos de violência, que ele pratica os atos de violência, ele se arrepende, né? Ele pede perdão, ele tenta procurar a vítima novamente. Dá presente. Vira um anjo depois, muda completamente. E aí, essa lua de mel, que ele fica doce, né? A gente chama de lua de mel. Ele tenta modificar e convencer a vítima a perdoá-lo. Ela perdoa, muitas das vezes é nesse ciclo que ela já pensa, olha, eu não vou mais acionar a justiça, não vou mais acionar a polícia, não vou procurar pelos meus direitos. A gente vê um grande índice de desistência, né, nessas situações. E aí ela desiste de procurar pelos direitos dela, de denunciar o agressor, né? Só que esse ciclo, ele não encerra ali, é um ciclo. Essa lua de mel, depois ela volta para o primeiro ciclo, que é o ciclo do aumento de tensão, consequentemente, depois vem para o ato de violência. Por isso que eu acho que é importante as mulheres, para prevenir, primeiro, você tem que identificar um comportamento desvirtuoso, né? Um comportamento desvirtuado, um comportamento mais agressivo, um comportamento mais intolerante, ameaçador em relação à mulher. Identificando esse comportamento, coíba ele, proíba ele de prosseguir, porque ali vai ser um ciclo.
Então, você já tem que imediatamente cortar e não aceitar isso na sua vida. Olhando sobre um ponto de vista mais feminino do que na posição jurídico, de advogada, né, jurídico, eu acho que uma palavra que me vem muito à mente quando você explicou isso, doutor, é a questão da manipulação, né? Que a gente vê em muitos casos, em como inicia esse assunto, como que inicia a manipulação do companheiro, né, diante da mulher, e como que ela acaba cedendo a essas situações, né? Sim. Então, é isso mesmo que você falou, que é essa coisa, você identificou que tem um comportamento agressivo, que ele está tentando te manipular de alguma forma, ou que, às vezes, uma coisa também que é muito comum, um ciúmes excessivo, né? Algo que foge um pouco do normal, né? Então, a gente começa a identificar essas situações e ver que aquele relacionamento não parece ser uma coisa muito saudável, né? E, consequentemente, pode vir a acontecer algum tipo de violência doméstica. Sim. O que é importante também aqui é ressaltar que muitas mulheres, elas se culpam pela ocorrência de uma violência doméstica, seja lá qual forma for, de ameaça, seja forma física, sexual, etc. Ela se culpa e sempre pensa, mas o que eu fiz? Ela sempre coloca ali no lugar de responsável por aquele ato. E não pode ser assim. Ela tem que sempre verificar que aquele ato é responsável quem é responsável por ele é o agressor. Ela não tem responsabilidade pelo ato de um terceiro. Nunca vai ser responsável pela violência doméstica. Um comportamento agressivo, intolerante, ameaçador não é responsabilidade da vítima. Como se o ato dela, a agressão fosse por merecimento de um ato errado que ela realizou, né? Então, identificando esse tipo de comportamento, é importantíssimo que se faça a denúncia, procure aí a delegacia mais próxima. Não precisa ser uma delegacia especializada para atender mulher, pode ser qualquer delegacia. As maiores cidades têm já as delegacias especializadas, as menores não têm, mas pode ser qualquer delegacia. Procure também se orientar com o advogado ou advogada de sua confiança. É sempre bom buscar informação dos seus direitos, mas antes disso, para evitar que desdobre, né, e aumente esses casos de violência, é importante você prevenir, se resguardando e não aceitando os casos, os atos iniciais, né, que eu citei aqui no primeiro ciclo, que seria a agressão verbal, ameaças, né, e atos de intolerância. O que eu percebo também pro meu lado, e eu vejo isso acontecer, que graças a Deus eu tive uma educação muito boa. Minha mãe sempre me ensinou os princípios de como respeitar, mas eu vejo que muita gente não teve esse ensinamento de respeitar a mulher pela condição física ser menor, em muitos casos a mulher é mais fraca fisicamente que o homem, aí já começa por aí, o cara não respeita porque ele acha que ele é forte, que ele é o cabeça da casa, até religiosamente falando também, tem algumas religiões que aplicam essa questão também, que o homem é soberano, que é isso, que é aquilo, e acaba que a mulher culturalmente no nosso país, ela fica envolvida parece que ela fica presa em diversas coisas, por exemplo, emocionalmente, porque normalmente, nesses casos, é relacionamento amoroso. Então, ela fica emocionalmente envolvida, ela fala, mas se eu falar um não para ele aqui, será que ele vai querer ficar comigo ainda e tal. E ela acaba não percebendo, que muitas vezes o homem até fica testando o limite, vou ver até onde ela vai, para eu xingar, para eu fazer isso, eu fazer aquilo. Então, acaba que... Normaliza a violência depois, né? Ela acaba normalizando xingamentos, pressões psicológicas que se faça, aquele joguinho, né, que muita gente fala gerativamente no relacionamento, para ver qual é o limite ali do parceiro, da parceira, e a partir disso começa a ter diversas outras, ver que a pessoa não freou ali de início. Então, é muito importante que você, mulher, fique atento. Seja observadora, pegando essas dicas que a Jéssica trouxe e analisando ali se você já não está sendo lesada, principalmente no início de um relacionamento, que é quando você ainda não está psicologicamente tão envolvida, não envolveu muita gente, não envolveu familiar. Uma coisa que sempre me disseram para observar como, não só em relacionamento afetivo, mas de amizade, de trabalho, como a pessoa trata outras pessoas também. Além do tratamento que ela te dá, como ela trata as outras pessoas que estão em volta. Porque às vezes ela se faz, né? Ela se faz toda uma pessoa boa no início para te conquistar, mas ela trata todo mundo ao redor mal.
É a dica da mãe, né? Sim. Olhe como que ele trata a mãe dele antes no início do relacionamento, para você ver como você vai ser tratada, né? E as pessoas ao redor também. As pessoas ao redor também, com certeza. E observa bastante os comportamentos. Quando o homem é muito intolerante, né? Qualquer coisa ele fica com raiva, qualquer coisa ele desconta em alguém. Já é um comportamento tendencioso a mais para frente do decorrer do relacionamento, um relacionamento um pouco mais longo, disso desencadear aí talvez numa violência doméstica. Então, é bom, sempre importante, observar o comportamento do parceiro e caso ele venha a ser intolerante e começar a ter muito controle de forma, às vezes, agressiva, ameaçadora sobre a mulher, coíba esses atos, não permitam que isso persistam, porque, igual eu citei, a violência ocorre em ciclos. E o próximo ciclo é sempre pior. Muito triste. Então, mulheres, por favor, fiquem atentas, tomem nota dessas observações e compartilhe com uma amiga que talvez te trouxe um acontecimento. Então, ajude ao máximo, se ajudem, né? Se unam para que isso não aconteça e que não aconteçam coisas piores. Então, vamos seguindo aqui, quanto à violência patrimonial, quais são os sinais de alerta que a gente vai descobrir que uma mulher está sofrendo ali com a violência patrimonial? Eu acho que é bom a mulher ficar alerta quando o homem começa a querer ter controle sobre o seu patrimônio em si. Seus objetos de trabalho, documentos, recursos financeiros, bens, patrimônios, de uma forma geral, né? A violência patrimonial, ela se configura com qualquer ação do homem que retém, subtrai, destrói parcialmente ou completamente objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, recursos econômicos, qualquer coisa que impeça a mulher de usufruir desses seus bens ou cause aí empecilhos para ela utilizá-lo. Acho que é muito comum a gente ver na questão do salário, né, Jéssica? Sim. A administração da família, né, que muitas vezes fica pela responsabilidade do homem, e aí tem essa retenção do salário da mulher, né? Como se o salário dela virasse um bem da família e não é mais dela aquela decisão. E ela passa a administração desses bens para ele, né? E ela perde completamente o controle. E quando ela tenta acessar esses bens, esses pertences, seja lá o que for, né? Até um documento dela, pessoal, um objeto de trabalho, enfim, é muito amplo, né? A questão patrimonial. Mas quando ela tenta acessar esses pertences dela, ela é impedida ou ele cria empecilhos ou dificuldades para ela usufruir desses bens dela. Aí já começa a configurar a violência patrimonial. Olha como é interessante, eu não tinha noção disso. Mas até então, por exemplo, tem muitos relacionamentos aí que o cara quer ficar fiscalizando o celular, ver se o que recebeu, o que não recebeu. Então, isso já pode até, entre aspas, né, entrar nesse sentido, né? É quando ela começa a ter empecilhos de utilizar. Fiscalizar celular não é tanto, tá? Mas não quando é ela saudável. Não é saudável, mas já aí não entra nesse rol, não. Mas Nem quando ela começa... Desculpa te cortar, nem quando o cara quer ter a senha de rede social, quando ele quer... Aí já é um controle que vai caber dela permitir ou não, né? Tem casais que um tem a senha do outro e age de uma forma saudável, mas quando esse controle que ele tem a senha e não permite que ela tenha acesso de forma livre ao bem dela, ao celular, aos contatos dela, aí já começa a configurar a violência patrimonial. Eu tenho a senha do seu celular, mas você não usufrui dele. Sim. Sou eu que usufruo. Aí vai começar a configurar a violência patrimonial. É quando ele impede, né, ela de ter o acesso e usufruir ou utilizar deles de forma livre. Aí sim configura a violência patrimonial. É muito comum em casos em que os casais, por exemplo, eles divorciam e ele fala para ela, sai de casa. E aqui quem trabalhou, quem constituiu tudo fui eu. A mulher sai de casa com a roupa do corpo. Aconteceu isso, inclusive, recentemente, chegou um caso até mim, parecido com esse, em que o casal se divorciou, a mulher saiu de casa e ela saiu sem nada. Ela saiu com a roupa do corpo. E quando ela retornou para tentar buscar as coisas dela, na hora que estava mais calma, eles tinham parado de brigar, ela voltou para buscar as coisas dela, ele impediu ela de retirar as coisas de dentro de casa.
seriam objetos pessoais dela. Eu não estou falando de bem comum do casal. Isso é uma outra coisa. As roupas dela, né? Documentos, ela não pôde tirar roupas, não pôde tirar... Ela tinha também, manicure, coisas de trabalho dela que estavam em casa, ele impediu de retirar. Aí configurou perfeitamente a violência patrimonial. E é muito comum nesse sentido. Nesse momento, Muito importante analisar esses fatos e trazer com mais clareza para que a pessoa realmente entenda quando ela está sendo lesada e como ela deve agir. Essa próxima pergunta já é nesse sentido. Como as mulheres podem se proteger e buscar ajuda em caso de violência patrimonial? A melhor forma de prevenir a ocorrência da violência patrimonial, na verdade eu vou falar de qualquer violência contra a mulher, é se conscientizar sobre os seus direitos, em primeiro lugar, né? Agora, em relação à violência patrimonial, a melhor forma de se prevenir é a mulher ser responsável pela administração dos seus bens. Ela ser responsável pela administração do seu salário, ser responsável pela guarda e dos seus objetos pessoais. Tem gente que é casado, o marido tem um cofre, a mulher dá para ele guardar no cofre que só ele tem acesso, um pertence dela. Né? Então, a mulher tem que ser responsável por administrar os seus bens. E aí, assim ela consegue prevenir e coibir que futuramente ele impeça ela de ter acesso às suas coisas, né? Os seus objetos de trabalho. Então, ela tem que ser responsável pela guarda e vigia dos objetos e documentos dela. Os documentos dela têm que estar com ela, né? Os objetos de trabalho dela têm que estar com ela, administrados por ela. Né? E aí, quando você tem um controle sobre os seus pertences e a administração, vigia e guarda sobre os seus pertences, ninguém consegue tirar ele de você. Se tirar, vai ser de uma forma, né, mais brusca e é menos comum, né? Mas falando de forma ampla, se ela tiver um controle sobre os seus pertences, é difícil com que ele retire dela. Né? Em caso de violência patrimonial, você tinha feito uma outra pergunta que era como denunciar? Como ela pode acho que é nesse sentido mesmo que ela pode buscar, que tipo de ajuda ela pode buscar, como que ela pode se proteger desse tipo de coisa. Em caso de violência patrimonial, é sempre bom e importante também a mulher ter uma noção, né, do que ela tem de pertences, de objetos, de documentos e bens e valores na mão de um homem, né? Porque ela vai precisar listar o que aconteceu, né? Ela vai precisar ou tentar comprovar ou especificar o que ela foi proibida de ter acesso. Mas, em caso de violência patrimonial, primeira coisa, procure a delegacia mais próxima, faça denúncia, ou faça consulta com o advogado ou advogada mais próximo ou de sua confiança, ou se oriente em relação aos seus direitos, né? E sempre faça denúncia. Se a mulher deixar passar, né, ela vai estar dando aí mais um espaço para que ele se sinta mais forte, né? Que se sinta mais proprietário dos seus bens, objetos e pertences, e aí, consequentemente, dando aí, talvez, mais ânimos para que isso se perpetue. Então, eu acho que é importante, a primeira coisa, tomar frente dos seus pertences, né? Além da denúncia na delegacia, né, que pode ser feita em qualquer delegacia mais próxima, também pode ser consultados advogados que podem fazer as denúncias. Nós temos também o número 180, né, que é um canal criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres, que o denunciante ou a própria vítima pode ligar para fazer denúncias nesse canal. E ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. E ele vai lá, nesse telefone, a pessoa vai receber orientações de como fazer denúncias e como buscar apoios e como também solucionar os casos. Então, acho que é importante se conscientizar sobre os seus direitos, em primeiro lugar, e tomar frente de seus pertences. Então, mulher, você que está nos assistindo, se você não tem livre acesso ao seu patrimônio, seja ele qual for, você está, sim, sofrendo violência patrimonial. E você precisa procurar seus direitos. Acho que ficou claro para vocês aí, a gente reforça isso.
Se você tem, seja qualquer tipo de bem que for, de trabalho, for seu dinheiro, for seu salário, mesmo que seja conta conjunta, se você não tiver a senha também para acessar e utilizar da maneira que você julgar necessário o seu salário, seu dinheiro, você está sofrendo violência patrimonial, tá bom? Bem citado. Bem lembrado, né? Muito comum também. Hoje os casais, vamos casar, vamos constituir alguma coisa, e aí abrem uma conta conjunta. E aí ela tem aí retido o cartão, ele gera uma senha. Faz a senha, a conta conjunta, o que dele. De conjunto sozinho. É só a senha. Porque o acesso não é, né? E aí ela depois não consegue acessar a senha, ela não acessar a conta, não consegue ver o extrato, ela não sabe quanto tem ali, o que foi feito, se foi utilizado, se não foi, a destinação que foi dada. Muito comum também, muito frequente. Tem que tomar muito cuidado. Porque já aconteceram casos, já soube de casos em que eles começam a juntar dinheiro juntos e depois, como só uma pessoa, no caso era o parceiro, né, tinha acesso a essa conta, ele tirou todo o valor da conta e encerrou o casamento. E até por não saber da movimentação, talvez para ela fazer uma reclamação futura, buscar uma via judicial, ela não sabe quanto que vai ter ali, quanto que ela está reclamando, né? É mais dificultoso para um processo. Aí vai ter que oficiar o banco para poder... E aí até se descobrir, ele já limpou a conta. Gastou dinheiro. Já gastou dinheiro. Então, fique atenta, mulher, não deixe de ter controle sobre seus bens, porque são seus bens. Então, precisa ser guardados e que você tenha livre acesso na hora que você julgar necessário. O que é a violência obstétrica e como ela impacta as mulheres durante a gravidez e o parto? Bom, já que nós falamos de bens, acho que a gente tem que lembrar de um bem muito importante, que é o nosso corpo, né? E a violência obstétrica, ela é esse desrespeito à mulher, ao corpo dela e à autonomia individual, autonomia decisória dessa mulher. Ela é chamada, o termo obstétrico, porque normalmente ela ocorre em situações que têm relação com o pré-natal, o parto e o pós-parto dessa mulher, né? Mas ela não é cometida somente por um médico obstetra, né? A gente não pode direcionar o agente só ao médico obstetra, porque ela pode ser cometida por enfermeiros, por fisioterapeutas, por outros profissionais de saúde e ainda por profissionais que não sejam profissionais de saúde, mas que estejam envolvidos nessa prestação de assistência da mulher nesses momentos de pré-natal, de parto e do pós-parto. E é interessante também porque assim como a violência doméstica, que a gente falou da forma verbal, da forma física, da forma sexual, a violência obstétrica ela também pode ser cometida dessas três maneiras, né? É muito normal que ela seja cometida, né? A forma mais tradicional que ela é cometida é quando são realizados procedimentos, seja em qualquer momento da gestação, do parto, que são entendidos como desnecessários. E a gente fala desnecessário, mas aqui nós estamos conversando, nenhum de nós somos profissionais de saúde. Então, talvez a gente não tenha competência para julgar o que é necessário ou o que não é necessário. Mas o que eu digo de desnecessário são procedimentos que são cientificamente reconhecidos como desnecessários, né? Tem como a gente fazer prova disso numa eventual ação judicial com auxílio de uma perícia médica, por exemplo. E esses procedimentos, que eu vou citar um exemplo de um que é muito comum, que era muito praticado até que se provou o contrário, que é a manobra de Christler. É uma manobra em que o profissional ele faz uma pressão no útero da mulher, no sentido contrário, com a intenção de que facilite a saída do bebê. Mas já tem comprovação científica de que essa manobra não tem eficiência. A Organização Mundial de Saúde já afirmou que essa manobra não tem eficiência e, pelo contrário, ela pode trazer muitos prejuízos à saúde da mãe e do bebê. Então, não se orienta que ela seja realizada. Por isso, ela é entendida como um procedimento desnecessário. Mas também podemos ver muitas situações em que entra essa violência obstétrica como verbal. O trabalho de parto, ele varia, né, em conformidade com cada mulher, com cada situação. Ele pode demorar
1 hora, mas ele pode demorar 24 horas, né? Essa mulher pode estar ali dentro do hospital, necessitando de uma assistência, aguardando o momento exato para que seja realizado o parto. E muitas vezes, neste meio tempo, acontecem algumas violências verbais, né? Que podem vir de todos os profissionais que estão assistindo aquela mulher naquele momento. Xingamentos, uma certa pressão sobre aquela mulher, como se ela pudesse controlar aquele trabalho de parto dela, né? E coisas nesse sentido. Então, a violência obstétrica, ela também é bem ampla, né? E é importante que se analise o caso individualmente, né? Para ver o que aconteceu, como que pode ser caracterizado ou não. Você, explicando o que seria essa violência, me veio à cabeça uma questão. A mulher existem os 2 tipos de parto, o natural, né? Não sei se ainda é tratado assim, natural, e a cesárea. Uhum. Se a mulher estiver ali no trabalho de parto, por exemplo, e ela tem o desejo de fazer natural, se existir uma pressão por parte da instituição médica ou de qualquer pessoa para forçar a cesárea, porque a gente sabe que existe um pagamento maior nesse sentido, e às vezes a mulher que é natural está tentando, ainda não está que existe um tempo também, né, exato, para que é permitido que depois que entra em trabalho de parto, que é seguro, né, da pessoa tentar o natural, e ela ser forçada a fazer a cesárea, isso também seria uma violência? Pode ser. É a resposta clássica do advogado. Depende. Depende porque a gente tem que analisar o caso na sua individualidade, né? Se realmente tinha razão para optar por um outro procedimento. Mas, sim, pode ser caracterizado uma violência obstétrica. Porque uma das coisas que a gente tem que analisar na violência obstétrica também é o consentimento, né? Eu vou lá, faço o pré-natal com o meu médico, tenho a minha intenção de fazer um parto normal, faço toda a preparação que eu preciso para aquilo e chega lá no momento, eu tenho alguma complicação. Alguma coisa pode acontecer que fazem os planos se modificarem, né? Completamente. E aí entra a importância de ter o consentimento dessa gestante. É por isso que a gente fala que a violência obstétrica, ela fere a autonomia. A autonomia individual, a autonomia decisória. Porque eu fui pra lá pra fazer um parto natural, escolhi fazer isso. E na hora que esse plano muda, como que isso vem a mim? Né? O médico traz essa explicação para mim, ou ele já trouxe antes, que é o mais ideal, né? Ele já trouxe antes os riscos que poderiam acontecer, o que é que pode fazer ele mudar de opção ali, né? De trazer uma outra alternativa, porque é importante que ela tenha o consentimento para que ela possa exercer a própria autonomia. Então, a modificação de um parto natural para uma cesárea ou vice-versa, ela pode acontecer, ela pode não ser uma violência obstétrica, mas aí vai depender tanto do consentimento dessa gestante, quanto da comprovação científica, técnica, e se realmente era necessária a troca do procedimento, né? Porque tem muitos debates, tanto pelo valor do procedimento da cesariana, quanto pelo tempo de demora de um parto natural, né? Que os profissionais, eles têm que estar ali à disposição. Até vou aproveitar para deixar uma dica, não sei se vocês já assistiram. Tem 3 documentários muito interessantes, são o 1, o 2 e o 3, né? Que chama Renascimento do Parto. E é muito interessante, acho que é interessante para todo mundo, mas muito talvez... Bom. Você já assistiu? Assisti. Talvez mais interessante ainda para mulheres. Eu não tive a experiência ainda de ser mãe, né? A doutora Jéssica já sou mãe. Já é mãe. E assisti. Modificou muito a minha visão. Então, acho que é importante para a gente entender como que funciona, porque por mais que o profissional te passe segurança, te passe as informações, acho que nesse momento da gestação é importante que a gente busque sempre muitas informações. Sim. Eu te perguntei pelo seguinte, é um momento ali para a mulher bem tenso. Com certeza. A chegada do filho, sonhado, planejado, e às vezes essa imposição vem não acompanhada de toda a justificativa, como a doutora disse, né? Com as explicações científicas de risco de vida para a mãe ou para o bebê, mas por imposição, às vezes
financeiramente falando, ou para o médico teria um outro compromisso, precisaria atender outras pessoas. E às vezes percebe-se que acontece nesse sentido. Por isso que eu fiz a pergunta para entender se enquadraria. E como a doutora explicou, dependendo de como for a situação, também se enquadra, né? Sim. E é lamentável que isso ocorra, mas mulher sofre, assim, muito, em diversos sentidos, e num momento, assim, tão especial, às vezes acaba sofrendo ainda mais, e muitos dos casos sem a necessidade desse sofrimento. Sim, né? É um momento de fragilidade, né? De muita fragilidade. Então, muitas vezes até esse consentimento, ele até pode existir, mas por uma pressão do profissional. Exato. Né? Mas ela está tão frágil que ela não consegue compreender a natureza do que está se passando ali, do que está se passando para ela, e ela consente, mas depois, na hora que ela para pensar, nossa, mas o que aconteceu? Será que era necessário eu sofrer tanto? Será que era necessário eu passar por esse procedimento? Por isso que é importante, eu não sei, assim, cada um tem um posicionamento, né? Mas quando eu fui, eu tive filho recentemente, eu pesquisei tudo que poderia acontecer e não acontecer. Chamei meu marido e falei para ele, isso pode, isso não pode. E fui explicando para ele, caso isso aconteça, o que você pode fazer, né? Para que ele... Às vezes eu não sei como eu estaria, né? A gente tem que pensar nisso. Nem sempre você vai estar de forma plena para poder combater ou contestar ou perguntar. Às vezes você vai estar acabando consentindo pela pressão do profissional. E eu tinha receio disso acontecer. Então, eu passei para ele o que poderia ou não acontecer, o que ele poderia fazer. Até interessante esse ponto, Jéssica, porque a mulher ela tem direito a ter uma acompanhante durante o parto. E a negativa desse acompanhante estar junto com ela, né, por parte do hospital ou do profissional de saúde responsável, é caracterizada uma violência obstétrica. Sim. Muito interessante. Muito bom. E muita gente não sabe disso, não né? sabe. Por isso que é importante se conscientizar sobre os seus direitos. Antes de qualquer coisa, você já consulta um advogado ou advogada da confiança e vai tendo noção do que pode acontecer ou não. Isso acaba que às vezes até estraga isso, né? Porque eu já ouvi falar de histórias, já vi diversas matérias de crianças que vêm a falecer, ou até a mãe vem a falecer por falhas nesse sentido. Então, é muito importante que a pessoa, para tomar essa decisão, para ter esse consentimento, porque às vezes é tanta dor, ou é tanto sofrimento e tanta emoção ali na hora que ela não consegue nem tomar uma decisão. Por isso a importância de ter um acompanhamento. Até mesmo essa decisão, Jefferson, esse consentimento, né? Se for dado um consentimento por parte dessa gestante, num momento de pressão, ele pode ser, de certa forma, anulado posteriormente, né? Porque quando a gente fala do consentimento, não é uma simples assinatura, né? Não é o pessoal do hospital levar um documento e você assina e pronto. Não, eu consinto, pode fazer. Né? Ele precede aí a necessidade de um processo informacional, com todas as informações necessárias para que ela realmente compreenda o que vai ser realizado. E é lógico que tem situações em que não é possível ter todo esse processo informacional. Tem situações que são urgência, emergência, que tem a necessidade de fazer. Só que se forem situações como essa, os profissionais eles vão ter embasamento científico para agir daquela maneira e, consequentemente, depois explicar para a mãe por que foram aquelas as atitudes profissionais tomadas. Sim. E que fique claro que nós não estamos trazendo aqui nenhuma crítica a nenhum profissional de nenhuma área. O que nós estamos trazendo são coisas que, infelizmente, acontecem, porque em qualquer área existem profissionais que atuam de uma maneira e tem outros que atuam de outra maneira, que às vezes nem sempre é agradável e nem sempre é adequada. E pode ser que a pessoa também esteja num dia ruim e a gente não saiba. E às vezes acaba tomando uma decisão que vai influenciar a vida toda da família, do bebê, da mãe e de todas as pessoas envolvidas. A gente já falou muito aqui, a doutora citou alguns tipos, né, de violência obstétrica, mas tem alguns que são características que se repetem com mais frequência? Bom, a manobra de Chrysler, que eu falei, ela tem uma certa frequência. Atualmente, ela tem sido menos praticada, porque tem muitos reconhecimentos científicos de que ela não é eficiente, mas ela já foi muito frequente. Tem o procedimento da episiotomia também, que também muitas vezes é reconhecido como violência obstétrica, mas também não quer dizer que todas as vezes ele é
caracterizada uma violência obstétrica. E um principal, eu diria, que é a violência verbal. São xingamentos, pressões que essa paciente sofre no momento do parto, né? Do pré-natal também. Já vi algumas situações em que a gestante vai fazer o pré-natal e, de certa forma, é humilhada pelo médico, pelos profissionais de saúde que estão atendendo, por alguma conduta que ela tem tido em questão, por exemplo, de alimentação ou de alguma ação que essa mulher faça. Frases do tipo, então você quer matar o seu bebê? Né? E pressões assim que essa gestante pode sofrer e que podem também ser caracterizadas violência obstétrica. Fica aí essas observações e fique atenta, você que está no pré-natal, no momento ali que você entrou em trabalho de parto. Então, fique atenta a todas essas dicas e não deixe nada passar despercebido. Busque ajuda, busque informações. Eu acho que informação é uma coisa que é muito importante para você tirar, né? Acho que quando a gente procura se informar, ver ali teoricamente como funciona as coisas, acho que sai assim um tampão, uma escama, né? A gente abre os nossos olhos para diversos outros temas e assuntos que podem nos salvar de riscos, né? Durante a nossa vida toda. Isso para qualquer área que for aplicado. E seguindo aqui, como os profissionais de saúde podem ajudar as mulheres a identificar e denunciar esses casos de violência obstétrica? Bom, eu acredito que, assim como você falou da informação, né, a gente trabalha muito com a conscientização. E essa conscientização, ela é importante tanto para a sociedade, né, para as mulheres, mas também para os profissionais de saúde. O importante é que esse profissional de saúde, ele acompanhe a paciente e traga para ela essa clareza de informação. Porque uma coisa que o profissional pode fazer durante o pré-natal, trazer para essa gestante quais são as possibilidades dela, o que ela pode fazer, o que é ideal, o que não é ideal, o que não é reconhecido como eficiente, né? Por exemplo, pode abordar, às vezes, essas questões das manobras de Chrysler, da episiotomia, quando a de Chrysler não tanto, mas quando a episiotomia pode ser necessária. Pode trazer também para essa mulher possibilidades e conhecimento para que ela consiga fazer a escolha dela. Qual o parto você quer realizar? Qual formato de parto você quer realizar? E não impor isso para ela, né? Muitos profissionais, e não digo de forma errônea, mas muitos profissionais já trazem para essa gestante a ideia de vamos agendar a sua cesárea? Ao invés de perguntar para ela antes qual é a intenção dela e trazer também para ela, sua intenção é fazer isso, então para que você faça parto natural, por exemplo, é importante que você tenha esses determinados cuidados durante a gestação, que você pratique, por exemplo, alguns exercícios específicos de fisioterapia, alguns exercícios físicos específicos, coisas que podem favorecer a ocorrência desse parto. E ao mesmo tempo também trazer para essa gestante as possibilidades que podem ir contra a ideia inicial dela. E é importante a gente falar disso, né, para que os profissionais de saúde falem disso, porque, por exemplo, quando você tem um plano de saúde ou está realizando o seu pré-natal e o seu parto de uma forma particular, você normalmente faz todo esse atendimento da sua gestação com um profissional, né? Se você já conheceu ele, sentiu confiança, você segue com esse profissional. Então, você tem ali uma relação firmada com esse profissional, você sempre faz aquele acompanhamento com aquele profissional. Na hora do parto, vai ser aquele profissional que vai te atender. Muito estabelece provavelmente. uma confiança naquele profissional. Exatamente. Então, ele vai te explicar tudo isso, né? Ele vai te ajudar a prevenir isso, explicando tudo para você, e na hora é ele que vai estar ali, consequentemente, vai ter uma abertura de um diálogo melhor. Mas, muitas vezes, quando a gente faz, quando as mulheres fazem esses atendimentos e o parto através do SUS, e não é uma questão de qualidade, porque normalmente é de muita qualidade, mas esses procedimentos, todo esse decorrer, ele acontece com profissionais diferentes. Então, não se cria, muitas vezes, uma relação de confiança. Às vezes, ela fez uma consulta pré-natal com um determinado profissional e, naquele momento, era para ele passar determinadas informações. E o profissional seguinte
presumindo que o profissional anterior já passou as informações, não passa. E aí essa mulher fica sem a informação. E aí chega lá na hora do parto, é um outro médico que está de plantão e ele vai agir conforme a conduta que ele entende correta e sem, às vezes, ter um conhecimento amplo daquele caso. Não tem um histórico, né? É importante que o profissional de saúde ele traga essa informação para a paciente, para que a paciente consiga impor, não é impor, né? Mas trazer a sua vontade, explicar por que ela quer que aquilo aconteça daquela forma e até mesmo para mostrar que ela entende o que está acontecendo. É muito importante aí também, aí fica o alerta aos profissionais de saúde, né? Para ter esse cuidado a mais, né? A gente não custa dar essa atenção, principalmente se tratando de um dos momentos, acho que, mais importantes nas vidas das pessoas. Acho que o nascimento é um divisor de águas. Está aqui a doutora Jéssica, que acabou de ter um bebê, acho que muda totalmente. Até a doutora estava comentando com a gente antes da gente começar a gravar, né? Que já nem dorme mais, né, doutora? Não, muda completamente. A rotina da mulher, a vida da mulher, né? A rotina da casa em si, mas para a mulher muda muito mais. E por isso que é importante, né? É um momento muito delicado na nossa vida, então é importante a gente se conscientizar. Muito importante as falas da doutora, né? Esclarecedoras, para as pessoas se conscientizarem a respeito do que pode vir a ocorrer ou não. E pensando até no sentido da responsabilidade, tanto dos profissionais de saúde quanto do próprio governo, né? Como eles podem diminuir a incidência dessa violência obstétrica. Porque, a meu ver, a forma preventiva é a melhor delas. Porque depois de ocorrida a violência obstétrica, independente, igual você citou, pode acontecer de ter a violência obstétrica, gerar o óbito da mãe ou do bebê, mas muitas vezes não gera o óbito, mas gera um trauma psicológico muito grande, né? E esse trauma, se essa mulher for passar por um processo judicial, esse processo judicial, ele é lento, ele vai passar por perícia, ele vai fazer com que essa mulher viva novamente esse trauma, com que aquilo fique se repetindo na mente dela. E, além disso, qual indenização monetária vai apagar um trauma psicológico? Não tem como. Ainda que seja uma excelente indenização, isso não é retirado, né, da vivência daquela mulher. Então, é melhor a gente atuar com a forma preventiva, evitar que isso aconteça. E acho que a responsabilidade tanto do governo, né, do Estado, quanto dos profissionais de saúde, trazer, além dessa capacitação dos profissionais de saúde, também dar a esses profissionais um ambiente adequado de trabalho, um tempo hábil de trabalho. Porque se você tem que atender 30 pacientes num dia e fazer consultas de pré-natal de 10 minutos, como que você vai trazer essa conscientização? Não tem como. Né? Não há tempo para fazer Se o hospital não tem leitos suficientes para que essa mãe fique ali aguardando naturalmente o seu trabalho de parto, a tendência é que se force uma outra maneira mais rápida daquilo acontecer. Então, acho que esse é o papel do governo e do Estado na prevenção da violência obstétrica. Nessa linha de raciocínio, já é até uma questão que entraria agora, como o governo, né, e a sociedade pode adotar e se preparar para prevenir a violência, tanto patrimonial, obstétrica, e proteger todos os direitos das mulheres. Eu até tinha citado, na primeira entrevista com a doutora Graziella, que existe uma frase que culturalmente vai avançando, que é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que isso aí... acabou. Já deveria nem... Uma expressão muito passada. Muito passada. É sim interferir, é sim denunciar. Até já inicio assim essa pergunta, né? Tem que sim denunciar, temos que sim observar ali tudo que está sendo feito errado e denunciar sim, meter a colher. É claro, avançar também sem entender realmente o que está acontecendo na situação, mas vendo que uma mulher está sendo lesada, tem que sim interferir. E isso em todos os agentes da sociedade, seja no executivo, seja no legislativo, seja em todos os agentes de saúde, no direito, todo mundo precisa ficar atento aos cuidados com a mulher. Então,
como a gente deve agir para proteger a mulher de passar por essa violência? Eu falo assim, a sociedade, ela deve parar de, primeiramente, normalizar os atos de violência contra a mulher. É muito comum a pessoa falar, eu não quero que nenhum parente meu sofra um ato de violência, eu não quero que a minha irmã, a minha mãe ou qualquer outra pessoa próxima, amiga, sofra um ato de violência doméstica, um ato de violência contra a mulher, mas eu normalizo a violência em outros casos. Não adianta nada, né? O primeiro passo para a sociedade prevenir que esses atos continuem ocorrendo ou aumente, né, o número de casos, como aconteceu infelizmente na pandemia, é parar de normalizar a ocorrência. Olha, eu tenho um vizinho que ele, vou dizer a palavra que é muito comum, que ele espanca a esposa dele e eu não faço nada porque é a briga deles, eu não tenho nada com isso. Não, tá errado. Eu tô vendo ali ela ser agredida fisicamente, eu vou fingir que eu não estou vendo. A gente tem que parar de normalizar os atos. Eu acho que é o primeiro passo que a sociedade tem que dar. Porque é muito comum você ver alguma coisa acontecer e ter essa cultura de achar que a briga de casal ninguém interfere. Né? É questão deles, eu não vou interferir. Bom, se ela quer denunciar ou não é outra história. Né? Mas a gente não pode normalizar a ocorrência de violência contra a mulher. Evitar de compartilhar, a gente vê muito em rede social, compartilhando comentários, vídeos, publicações, em que o homem leva vantagem sobre a mulher sempre, né? Que aí já inicia aquela visão e cultura de domínio sobre a mulher, né, que inicia depois os atos agressivos e etc., ofensivos contra a mulher, evitar, inclusive, esses tipos de publicação. É uma publicação ofensiva à mulher que, lógico, pode ser que seja utilizada para incentivar outros homens, né, na prática deles. Eu não quero que ocorra violência na minha casa, mas eu vou compartilhar, né, um ato que eu achei engraçado na rede social. As piadas, né? Tem algumas piadas que já caíram por terra, não são engraçadas mais. Não são mais. Piadas machistas não são engraçadas, piadas que inferiorizem a mulher não são engraçadas, né? A gente tem que parar, mudar um pouco da nossa cultura nesse sentido. Sim. Sempre oferecer ajuda para alguma mulher, né, que você sabe que está sofrendo violência doméstica, ofereça ajuda e encoraja ela a fazer a denúncia, né? Ajuda sempre é bem-vinda. Às vezes a pessoa está naquele ciclo de violência doméstica que ela não consegue enxergar que aquilo fere ela, seja psicologicamente ou fisicamente, aquilo faz mal para ela, então é muito importante oferecer ajuda sempre, encorajar essas mulheres a enfrentar e a denunciar a situação. Essa é em relação à sociedade. Então, primeiro, parar de normalizar, ajudar e encorajar as mulheres. Agora, em relação ao governo, é sempre conscientizar a população, né, as crianças, desde as crianças aos idosos. Hoje a gente vê mais frequente nas escolas, debatendo esse tema nas escolas com as crianças, e é muito importante debater, porque ali eles conseguem identificar quando a mãe, a tia, a avó está sofrendo uma violência doméstica. Já ouvi casos de criança alertar o adulto de que aquilo não era normal, porque a criança aprendeu na escola. Então, isso é muito importante, né? Então, o governo conscientizar desde as crianças aos adultos sobre a violência doméstica. A educação é importantíssima, né? Através dos serviços já existentes também, há atendimento para as mulheres, os serviços sociais e também através de políticas públicas voltadas para esse assunto. Eu acho que já começa a melhorar e sempre, né, a sociedade também fazendo a parte dela, que não adianta nada o governo investir, porque nós temos, sim, algumas políticas públicas voltadas para esse assunto, mas a sociedade continuar nessa cultura ultrapassada de normalizar a violência contra a mulher. Não adianta nada. Então, tem que andar ali, os dois têm que andar juntos. Com certeza. Acho que uma coisa que me veio à mente, que eu acho que é bem importante também, é a questão do acompanhamento psicológico, né? Um acompanhamento psicológico para qualquer dessas violências que nós tratamos hoje. Sim. Um acompanhamento tanto para essa mulher que foi vítima de alguma dessas violências, mas também para os agentes da violência, né?
por que foi acometido de tal forma, o que levou essa pessoa a cometer de tal forma. Pode ser uma questão de educação, alguma questão de próprio conhecimento que faltou e que pode ter sido ocasionada por uma cultura anterior que vem em que aquilo foi normalizado. Né? Muitas vezes, assim como você falou, Jéssica, dos ciclos da violência, a gente vê muitas vezes que se repete ciclos da questão de família. Um homem que agride uma mulher normalmente vem de um relacionamento, né, de pais, que também havia esse machismo, essa violência doméstica. Então, normalmente tem uma repetição de ciclos. A questão cultural dele, né, tá enraizada ali, normalizada a violência contra a mulher. Que muitas das vezes ele já viu, ele nasceu num ambiente onde a violência para a mulher era considerada normal. Ele cresce vendo violência à mulher, seja por palavras, seja por atitude, seja por fisicamente. Então, para ele, dependendo da pessoa, já é normal. Ele acha normal. Eu já cheguei a ouvir coisas absurdas com relação no relacionamento de homem com a mulher. Mas isso são princípios que às vezes a pessoa traz. E uma coisa que até que eu trago comigo hoje, que muita gente fala, é o mês da gente valorizar a mulher. Eu falei, não é o mês da gente valorizar a mulher, é o mês de reconhecer o valor que a mulher já tem. Não é... A mulher já tem valor, até porque, não sei qual é a fé de você que está assistindo, as crenças, no que você acredita, mas a mulher foi escolhida para dar a vida. Então, a mulher já vem com valores gerados por uma mulher. A mulher tem essa questão. Então, não é, vamos valorizar a mulher. Não, é reconhecer o valor que a mulher tem. Acho que a sociedade, começando a ter esse olhar do lugar que a mulher ocupa na vida, na sociedade, e no trabalho, em qualquer ambiente que a mulher chega, é reconhecimento. Acho que a gente tem que reconhecer. E isso é o que sempre faltou. Tem que vir todos os dias, né? Uhum. Não é só na data. Lógico que é uma data, é simbólico, né? Para a gente reforçar. Reforçar, né? Relembrar naquela data, mas esse reconhecimento tem que vir todos os dias. Não adianta comemorar naquela data, dar flores naquela data, se nos outros dias do ano ela está sendo aí sempre coibida, sempre tratada de forma desagradável, deselegante, agressiva, né? Sendo sempre controlada, com todas as suas ações controladas pelo homem. Então, acho que é importante esse assunto, esse debate é muito importante por isso, né? A gente tem que estar sempre falando desse assunto, porque ele ainda é muito frequente. Sim. Excelente. É uma questão histórica e nosso papel é trabalhar para mudar isso. Sim. E eu agradeço a você, muito doutora Luísa, doutora Jéssica, Obrigada. por vir compartilhar, que foi um assunto, assim, muito importante. Para você que não conseguiu pegar desde o início essa entrevista está disponível em todos os canais da TV Câmara, seja o YouTube, seja Facebook. Através dessas mídias você consegue reprisar e também consegue pegar o link e enviar para quem você julgar necessário. Porque são conhecimentos, são informações valiosas para o cuidado e o reconhecimento do valor da mulher. Mais uma vez eu agradeço as doutoras por compartilhar conosco, e a gente vai continuar, ainda temos mais entrevistas com o pessoal da OAB, que a gente agradece, da 24ª subseção da OAB, que é a OAB aqui de Pouso Alegre, que teve esse cuidado de trazer diversos assuntos para você, mulher, entender quais são os seus deveres e direitos, para que assim a gente consiga, de fato, melhorar a vida de vocês, porque é algo que a gente nem deve, na minha humilde opinião, não deveria nem se discutir. A mulher tem que ser valorizada e ponto. É isso. Tá? Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e nos aguarde que em breve, durante a programação, teremos mais coisas boas por aí. Até a próxima. Um abraço.